Abençoado dia, meus queridos irmãos e irmãs, que a graça do nosso Deus e Pai, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o agir do Espírito Santo esteja sempre com você e toda a sua família. Amém? Mais um dia que Deus nos concede para um novo começo, para uma nova oportunidade de transformação, de cura e libertação, para continuarmos o processo de santificação ou para vivermos a salvação quando decidimos por Jesus em nossa vida. E também mais um dia que poderemos passar por aflições, tribulações, perseguições, e isto é uma constatação, uma certeza. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículos do 35 ao 37. E o próprio Jesus nos fala em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Independentemente do que tivermos passando, do que o dia nos apresentar, tenhamos ânimo, animamos em Cristo Jesus, pois o Senhor venceu o mundo por nós. Diante dessa certeza em Cristo, devemos entender também que teremos que nos relacionar e conviver com outras pessoas, viver relacionamentos com familiares, amigos e pessoas que não conhecemos, que não estão no nosso círculo de amizade e familiar. Mas vamos nos direcionar para as pessoas mais próximas, nossos familiares e amigos. Você os conhece bem? Não digo nem profundamente, porque só Deus conhece o nosso coração, mas entendemos que conhecemos algumas pessoas do nosso convívio bem, pela maneira de ser dela, da sua personalidade, do seu modo de vida, da sua conduta, do seu caráter, do relacionamento dela com você e com outras pessoas. Algumas podemos confiar, outras não. Algumas com personalidade sistemática, uns mais bravos, mais nervosos, mais festeiros, outros mais amáveis, pacificadores, mais caseiros, mais familiar, cada um com suas características, suas personalidades que diferem uma das outras, tornando-se seres únicos. E você? Se conhece realmente? Será que nós nos conhecemos verdadeiramente? Eu sou Cleiton Santos e a palavra de hoje que o Senhor trouxe ao meu coração para o agir do Espírito Santo no coração de cada um que ouvir e receber esta mensagem que é: que alma você é? E depois da mensagem da palavra do Senhor, fique até o final para nosso momento de oração, onde iremos orar ao Pai, onde daremos graças e louvaremos e entregaremos aos seus pés os nossos pedidos e súplicas. Amém? Mas antes, por favor, peço a você, se não for incômodo, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho, pois assim o YouTube entende que a palavra do Senhor pode chegar a mais pessoas e com certeza algum irmão ou irmã que está precisando receber esta oração, essa mensagem do Senhor em seu coração. E peço a você também, se possível, compartilhe com os familiares e amigos, nas redes sociais de sua preferência, pois a palavra do Senhor nunca volta vazia. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus eu te peço que a tua palavra entre no coração de cada irmão e irmã e que o agir do Espírito Santo transforme a vida que o Senhor nos concedeu. Fortaleça o nosso espírito e vivifica a nossa alma, Pai, para a tua honra e glória, Deus Pai amado e eterno, em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, devemos entender para quem é leigo, para quem não sabe, ou sabe, mas não tem o profundo conhecimento e entendimento do que é a nossa alma. Nós somos espírito, alma e corpo, assim como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor
Jesus Cristo. A alma é o elo entre o corpo e o espírito que se comunicam através do nosso coração, através do nosso espírito que temos comunhão com Deus. A nossa alma está ligada à parte física com o nosso corpo e também com a parte não física. O corpo é a parte física mecânica. A alma é ligada ao corpo, mas não é mecânica. A alma interpreta a experiência física do nosso corpo. Enquanto o nosso corpo absorve tudo do mundo através dos nossos sentidos e manda para o cérebro, para a nossa mente, a alma e o espírito, através do coração, tomam as decisões e que constitui a inteligência, a criatividade, que raciocina, que tem vontade e emoções. A alma é o que define o nosso ser, quem a pessoa é. É a identidade pessoal e individual de uma pessoa. Cada pessoa é uma alma com uma personalidade única. Assim, você e cada pessoa que você conhece, seus familiares, seus amigos, todos nós somos alma vivente. Assim está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. E até mesmo os animais são almas viventes, como está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 24, na versão Almeida Revista e Corrigida. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Jesus veio ao mundo para salvar a nossa alma, pois toda alma precisa de salvação, e Jesus é o único que tem o poder para salvá-la. Assim como o diabo está no mundo para roubar, matar, destruir a nossa alma, pois a alma permanece depois da morte física, e ela vive e sente como se estivesse em um corpo físico, com uma personalidade, sentimentos, emoções, mas sem um corpo físico, como vemos em Lucas capítulo 16, versículo do 19 ao 31, na mensagem do homem rico e Lázaro, onde vemos no versículo 22 que chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Do versículo 23 ao 31, o homem rico começa a conversar com Abraão. Ele, no Hades, ou inferno, onde estava sendo atormentado, olhou para cima e viu de longe Abraão e Lázaro ao teu lado. E pediu a Abraão que mandasse Lázaro molhar a ponta do dedo na água e refrescasse a língua dele, pois estava sofrendo muito no fogo que ele estava. Abraão explicou para o homem rico porque ele estava naquele lugar e porque Lázaro estava com ele, e também que existia um grande abismo entre eles, e que nenhum dos lados conseguia passar de um lado para o outro. Então o homem rico suplicou a Abraão que mandasse Lázaro à casa de seu pai, pois ele tinha 5 irmãos, para que Lázaro avisasse eles, para que eles não fossem também para o lugar de tormento que ele estava. Abraão respondeu que eles tinham a Moisés e os profetas para eles ouvirem. O homem rico disse: não, pai Abraão, pois se alguém entre os mortos fossem até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixariam convencer, ainda que ressuscitasse alguém dentre os mortos. Tanto o homem rico e Lázaro tinham morrido, o corpo físico deles, o corpo natural, mas a alma de ambos estavam vivas. De Lázaro com Abraão e do homem rico no Hades, no inferno. E podemos observar que o homem rico olhou para Abraão e Lázaro de longe. Ele podia ver, ele podia sentir o fogo e o tormento e sofrimento que ele estava passando. Ele teve sede. Ele lembrou de seu pai, seus 5 irmãos, e se preocupou com eles, para que eles não fossem também para o lugar de tormento que ele estava. Do mesmo modo que somos agora no nosso corpo físico, iremos ser depois da morte em nossa alma, até a vinda de Jesus Cristo, aonde será julgado os vivos e os mortos.
E para aqueles que receberam Jesus como Salvador, como irmão, como amigo e andam em seus caminhos conforme a vontade do nosso Pai, esse será salvo. Estando vivo ou morto na sua volta, nosso corpo será transformado, o nosso corpo humilhado se tornará semelhante ao seu corpo glorioso. Será imortal, glorioso, um corpo espiritual cheio de poder. Assim está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo do 42 ao 44 e dos versículos 51 ao 53, em Filipenses capítulo 3, versículo 21. Então eu pergunto a você, amada irmã, amado irmão, que alma você é? Para saber que alma você é, faça uma autoanálise. Veja o seu relacionamento com Deus, com Jesus e o Espírito Santo. O seu caráter, se você é uma pessoa honesta ou não, se é uma pessoa fofoqueira ou não, se é uma pessoa raivosa, irada ou não, se gosta das coisas do mundo, festas, bebedeiras, drogas, pornografias, corrupção, como são seus sentimentos, seus sentidos, suas emoções. Quais são suas qualidades e defeitos? Como você é? Se é uma pessoa sistemática, extrovertida, caridosa, bondosa, amorosa, triste, alegre, qual é a sua personalidade? Como você enfrenta suas aflições, tribulações, perseguições, problemas e dificuldades diárias, como já citei no começo deste vídeo? Com coragem e alegria ou com medo e tristeza? Se observe. Hoje mesmo o dia que achar melhor, mas faça isso. E se possível, hoje. Veja como você acorda, se você faz orações, quantas vezes, se conversa com o Pai, com Jesus e o Espírito Santo, como trata as pessoas, como elas te tratam, como você se comporta em uma situação de tentação para não cair na tentação, como é a sua conduta em seu trabalho, na sua casa, como é o ambiente familiar, o relacionamento com seus pais, filhos, filhas, esposas, netos, irmãos, irmãs, com os amigos. Veja se você é uma pessoa alegre e feliz, ou triste e angustiada. Se autoavalie, olhe para você mesmo e você verá que alma você é. Mas você saberá quem você é para Deus, para que você reflita se você se vê na forma correta com Deus ou não, para que você possa enxergar a sua alma, a sua verdadeira identidade para com Deus, através da palavra do Senhor. Em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, nos fala que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de prioridade exclusiva de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 37, diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e nos ama até hoje. Efésios capítulo 2, versículo 22 nos fala que eu e você somos morada de Deus em espírito. Em Romanos capítulo 8, versículo 16 diz que eu e você somos filhos e filhas de Deus. No versículo 17 que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz que eu e você, e se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Efésios capítulo 4, versículo 24, em nova criatura nós somos criados em verdadeira justiça e santidade. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que Deus nos criou à sua imagem. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, nos fala que somos o corpo de Cristo. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 10, diz que você e eu somos rei e sacerdote para Deus e Pai. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz que eu e você somos a justiça de Deus em Cristo Jesus.
Deuteronômio capítulo 28, versículo 8 diz que você e eu somos abençoados em todas as coisas e onde ponhamos a mão há prosperidade, porque ouça e obedeça o Senhor. No versículo 13 de Deuteronômio capítulo 28 diz que você e eu somos cabeça e não cauda, e estamos sempre por cima e não por baixo. 1 Coríntios capítulo 1 versículo 2 diz que somos santificados em Cristo. Mateus capítulo 5 versículo 13 e 14 diz que você e eu somos o sal da terra e a luz do mundo. 1 Coríntios capítulo 3 versículo 16 diz que eu e você somos santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Salmos capítulo 28 versículo 7 diz que somos fortes porque o Senhor é a nossa força, a força da nossa vida. 1 de João capítulo 4 versículo 4 diz que somos de Deus e somos vencedores, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Romanos capítulo 1 versículo 7 diz que somos amados de Deus. Em Romanos capítulo 8 versículo 1 diz que eu e você que somos perdoados de toda condenação em Cristo Jesus. E em Gálatas capítulo 3 versículo 13 que somos resgatados de toda maldição. Em Romanos capítulo 6 versículo 14 que estamos libertos do domínio do pecado, pois estamos debaixo da graça. Em Colossenses capítulo 1 versículo 13 que somos livres do poder do diabo, que fomos transportados do reino das trevas para o reino de Jesus, o reino da luz. Em 1 Pedro capítulo 2 versículo 24 que fomos curados pelas pisaduras, as feridas de Jesus. Em Salmos capítulo 34 versículo 7 diz que somos guardados pelos anjos de Deus. Essa é a palavra do Senhor que vos fala, que alma você é aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus. Deus vê sua alma assim, mas se você não se vê assim, não vê sua alma como deveria. Deixe ser guiado pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo guiar você, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 14 e 15, e em Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24, está escrito: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade, que é Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. E agora vamos orar. Se possível, feche seus olhos, elimine as distrações e vamos entrar em contato consciente com Deus. Conversarmos com nosso Pai. Amém? Meu Deus e Pai, graças te damos por mais um dia que o Senhor nos concede. Graças nós te damos pelo teu amor, pela tua proteção, a tua provisão e pelo perdão dos nossos pecados. Pai, obrigado pelo ar que respiramos, pelo alimento que comemos, pela água que bebemos e pelo teto onde moramos. Graças te damos, Senhor, pela família que o Senhor nos concedeu e pelos irmãos e irmãs que estão conosco neste momento e pelos que porventura não estão, mas que o Senhor os conhece a cada um deles. Obrigado por tudo e por todos, Pai. Ó Deus, nós clamamos graça a favor do Senhor, a ação do seu Espírito, o Espírito da verdade. Senhor, purifique o coração de cada um que está ouvindo a Tua palavra. Senhor, nos conduza, Pai, no entendimento da Tua palavra, naquilo, ó Deus, que o Senhor tem para o nosso coração. E nós declaramos, Pai, a nossa dependência e a nossa confiança no Senhor. Pai,
que a tua palavra que foi dada seja tocada no coração de quem está ouvindo e Deus que ainda não ouviram, e que ela seja cumprida para a tua honra e glória, Pai. Em nome de Jesus pedimos ao Senhor, Pai, a tua proteção divina contra as forças do mal, que nenhum mal e nenhuma maldade caia sobre nós, pois o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Que o nosso dia seja abençoado pelo Senhor, Pai, e que nada abale a nossa fé, pois Jesus está conosco e o Espírito Santo age ao nosso favor. Pai, ilumina nossa alma. Pai, transforme o nosso ser conforme a tua vontade, ó Deus. Que a nossa alma seja guiada pelo Espírito Santo, a vida que o Senhor nos concedeu, Pai. Que a nossa maneira antiga de viver seja deixada para trás. Renova em nós, Pai, o nosso modo de pensar e nos revista com um novo ser, o novo homem, a nova mulher, criado semelhante a Ti, Pai, em justiça e santidades provenientes da verdade que é Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus que oramos, para a Tua honra e glória, Pai. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E que não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas nos livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Como é maravilhoso estar aqui recebendo a mensagem do Senhor e orando com vocês. A gente se renova, se fortalece. Meus amados amigos e amigas, eu fico tão feliz neste momento, pois é aonde nos unimos na mensagem do Senhor e na oração, e conversamos com o Pai, com Jesus, e me traz muita paz na alma, muita alegria no coração estar aqui com vocês, mesmo não nos conhecendo pessoalmente, mas estamos ligados juntos através do Espírito Santo do Senhor, em oração ao nosso Pai amado e eterno. Amém. Peço a vocês, se puderem, amadas irmãos e irmãs, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho, e também deixe os seus comentários e o seu pedido de oração, para que eu possa orar por você e toda a sua família, e compartilhe o vídeo com familiares e amigos no WhatsApp, Instagram, Facebook e em outras redes sociais de sua preferência. Mande essa mensagem para alguém que está precisando ouvir essa palavra de Deus em sua vida. Seja um mensageiro de Deus, um discípulo do Senhor, e espalhe a palavra de Jesus, pois ela nunca voltará vazia. Amém? Fique com a paz de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Louvado seja nosso irmão e Salvador Jesus. Glórias a Deus.